Vamos esperar aí o Joaquim aparecer na live. Hoje a gente vai fazer uma live com o Joaquim da formação ambiental. Aí já apareceu online o Joaquim aí. Daqui a pouco a gente vai conversar bastante aí como coordenar um processo de licenciamento ambiental. Vai ser bem legal. Aí, show de bola. Alô, alô. Vamos ver Ô, aqui. Joaquim. E Opa! aí, salve, salve, Airan. Tudo certo, Joaquim? Estamos online aí. Tudo certo, tudo certo. Estamos ao vivo. Com certeza. Legal a gente Beleza. estar junto aí Tá me ouvindo conversando. bem? Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Positivo, eu também, eu também. Maravilha. Legal, cara. Vamos aguardando Beleza. um pouquinho aí, aquecendo os motores enquanto o resto da rapaziada chega, enquanto o Vamos, resto então do... eu vou fazer até uma sugestão aqui. Ah, Enquanto isso, eu vou colocar uma musiquinha aqui, ó, 2 minutos, só para dar um clima aí. O que você acha? boa. E o que que vai Ó, rolar de música? tá ouvindo já ou não? Estamos ouvindo? Maravilha. Boa, boa. A gente não pode perder a fé no nosso país, né? E no licenciamento ambiental. Então, vamos com É fé. isso mesmo, né, cara? É. Não pode perder a Pessoal fé que para está aí trás ao nem para vivo pegar aí, impulso. pessoal que está ao vivo aí, já temos 8 online aí. É só aguardar mais um minutinho que a gente já vai começar aí o papo. Enquanto isso, deixar essa musiquinha de fundo aí. Boa, boa, boa. Maravilha, maravilha. Temos muito assunto para conversar hoje, hein? Vai ser show. Maravilha. Pessoal que está entrando aí, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar só mais um minutinho aí para a gente, pessoal que chega os mais atrasados aí, né? Só mais um minutinho e já vamos dar início aí ao tema de hoje, né, Airan, que a gente conversou aí, para tratar de como coordenar, né? Como trabalhar com isso, como coordenar um processo de licenciamento ambiental. Aí, Évora, valeu, rapaziada. Esses daí são nossos parceiros. Beleza. Olha, da minha parte está ok aqui. Já estamos aí com 19:02, acho que é legal até em respeito, né, às pessoas aí que chegaram pontualmente às 19 horas aí. Podemos Isso dar aí, início vamos aí à lá, nossa, concordo. nossa conversa aí. Vamos lá, então vamos começar. A música tava boa, né, Joaquim? Mas vamos adiante aí. Vamos que Vai, tá vamos salvar a tempo para IGTV sim, o começar. Eduardo perguntou ali. Mas vamos lá então, né, Joaquim? Vamos lá. Primeiro é legal te receber aí, né, cara? É um prazer aí te trazer aí para compartilhar, né, toda essa teu conhecimento aí prático também, que foi o que a gente conversou durante a semana, trazer bem prático aí o que a gente pode ajudar tanto quem acompanha a gente aí dentro do processo do licenciamento ambiental. E essa vai ser a ideia dessa 1 hora que a gente vai conversar hoje, para falar bastante sobre aí de como coordenar um processo de licenciamento ambiental. E todo Tá. mundo que está aqui na live, pergunte para a gente aí, né, Joaquim? Tem uma Exatamente. dúvida, a gente vai tentar responder, né? Se não conseguir, a gente deixa para a próxima. Mas Com é bem certeza. legal que. Exatamente. Vamos anotar, né, todas as perguntas e assim aquilo que não foi respondido até a gente se compromete a mandar depois, né? E vamos que vamos. Isso aí. Bora, Importante é é isso fazer a mesmo. informação rodar aí. Legal. Maravilha. Bacana. Então vamos nessa, vamos colocar para rodar, falar bastante de licenciamento ambiental, aproveitar essa hora, 1 hora ao máximo aí. Vou usar para aprender bastante contigo também, né, cara? Das conversas que a Vamos gente nessa. já teve, né, Joaquim? E Vamos começar nessa. falando aí do motivo da gente ter começado a conversar, né, que foi a tecnologia aí dentro do processo do licenciamento ambiental também, que é fundamental. O Ambicis, na Sim. realidade, começou por causa disso. E não tinha, até hoje a gente não percebe muita tecnologia dentro
do contexto da gestão ambiental mesmo. E aí, meio que vendo essa necessidade, vendo que tinha um espaço ali, tinha principalmente o consultor ambiental, que trabalha com licenciamento ambiental, tendo os seus problemas ali, que passavam principalmente pelos prazos e pelos documentos, que foi o que a gente conversou um pouco já em outros momentos, a gente fez a primeira versão do Ambicis e começou a ter uma aceitação bem legal e acabou surpreendendo, e o próprio produto acabou puxando a gente. E vai entrar dentro disso que você vai falar bastante hoje, né? De coordenar um processo de licenciamento ambiental, e a gente Ambicis aqui como um suporte a essa coordenação aí. Exatamente. E o Ambicis, além de tudo, de levar aí as partes que existem do processo de licenciamento ambiental, é um software em nuvem que facilita bastante para quem trabalha com consultoria, que geralmente está na rua. Então, consegue usar o aplicativo no celular, no computador, basta ter uma internet ali. E aí, essa é a nossa missão aí para quem não conhece muito o Ambicis ainda, né, que está na live, a gente simplificar o processo do licenciamento ambiental. É uma interface simples, uma interface intuitiva, bem simples de usar. E indo lá nos aspectos mais importantes do licenciamento ambiental e da própria gestão empresarial, que depois até a gente pode conversar um pouquinho, que controles básicos de cliente, de propostas técnicas, deixar tudo bem padronizado, o módulo que a gente fez aí novo, dentro dos módulos que a gente tem de templates de documentos, e aí você tem a sua consultoria bem formatada, bonitinha, bem apresentável. Essa foi uma preocupação que a gente teve para colocar no sistema nos últimos anos. E aí, passando por vários aspectos do licenciamento ambiental, de cuidar dos protocolos, que eu acho que a gente vai comentar bastante isso. Sim. Que às vezes é um gargalo, né, Joaquim? Exato. E cuidar, assim, para não esquecer nenhum protocolo lá no órgão ambiental, ter o controle de todas as licenças das condicionantes no aspecto histórico, do que já passou, do que você fez em 3 anos, do que você tem que fazer para frente também. A gente está com um módulo novo aí, que eu não vou falar ainda, mas vai ajudar muito o consultor ambiental para ter a gestão da equipe e a gestão de todos os documentos e prazos. Então, a gente vai dar mais, deixar ainda mais poderosa, né? A gente turbina, que é a palavra que a gente costuma utilizar aqui, a gente turbina a consultoria ambiental. E aí vai longe ali os ofícios, que também consomem tempo, as vistorias, que é corriqueiro nas atividades de vocês, tudo no mesmo lugar, responsivo, na nuvem. Tudo isso para ajudar o consultor ambiental dentro desse aspecto do processo de licenciar um empreendimento. E a gente vem gerando bastante conteúdo também, aprendendo bastante. A live de hoje é para a gente aprender bastante também. E poder compartilhar um pouco que a gente sabe também. A gente está gerando bastante conteúdo lá no nosso blog também, que é ambicis.com.br/blog, fazendo bastante conteúdo lá também para tentar ajudar o consultor ambiental. A gente sabe das dificuldades que tem, da morosidade em alguns aspectos, das complexidades, né, que existem dentro disso daí. E a gente está aqui para tentar simplificar no que puder. E nas tuas falas aí de como que tu vai começar a falar, a gente vai percebendo isso, que a gente pode ir tirando algumas preocupações, às vezes manuais que vocês têm no processo de licenciar o empreendimento e deixar para o software trabalhar. O software é um funcionário que trabalha todo dia, o Ambicis trabalha até de final de semana, o Ambicis acorda às 6 horas da manhã, todo dia já está trabalhando, então isso é muito bom, né? Não tira férias também, e esse é um aspecto positivo do software. Mais para frente, né, eu quero que tu te apresente agora, mas mais para frente vou até lembrar de uma outra live que a gente fez aqui no canal da Ambicis, que toda empresa hoje, ela é uma empresa de software. Hoje, toda empresa ela é uma empresa de sistemas de informação. Seja a barraquinha do cachorro quente lá fora, ela tem uma máquina de cartão de crédito, ela tem um Excel para controlar o quanto que ela tem que comprar de pão, quanto que ela tem que comprar de salsicha. Se não tiver, ela está fora. E quem não tiver software está na contagem regressiva, assim. E não estou advogando de causa própria, é uma leitura agora de um administrador daí, né? Que percebe que isso, né? E basta a gente olhar, né, ao nosso redor, a gente perceber que o software está em todo lugar. E se você não está com isso dentro da tua veia, pode ser perigoso, né?
Com Mas aí, certeza, Joaquim, eu quero que tu apresente um pouco da formação ambiental, do que tu com faz, certeza. do teu negócio aí que ajuda a formar o profissional na área ambiental e que eu acho muito legal essa iniciativa e que tu tá montando o teu workshop. É Então, isso fala um aí. pouquinho sobre o que é a Olha aí, ó. formação ambiental. Então, o projeto mesmo, ele começou aí tem uns 2 anos, sabe? Eu sou engenheiro florestal, né, de formação e atuo aí há uns 10 anos já com licenciamento ambiental. Eu trabalho numa grande empresa do setor elétrico, né? Eu trabalho aqui no Paraná, na empresa chamada Copel, e a gente atua na linha de frente aí de grandes empreendimentos, né? De usinas hidrelétricas, usinas eólicas, fotovoltaicas, linhas de transmissão, usinas térmicas, enfim. Eu tive uma experiência, Ayran, onde eu entrei em 2010 na empresa, em 2012, né, eu assumi a coordenação de um projeto grande da companhia, né, da empresa, lá na Amazônia, tá? E eu fui com família, com mulher, filho, cachorro, todo mundo, me mudei para lá em 2012 e para fazer essa linha de frente, para coordenar um processo de licenciamento ambiental da implantação de uma usina hidrelétrica. E o mais desafiador na Amazônia, né? Quer dizer, uma região muito sensível, com alta biodiversidade, e assim, em tese também, onde os municípios, os órgãos são todos muito jovens, sabe? São muito recentes. Então, assim, precisava, a gente saindo do Paraná, né? Aqui a empresa que eu trabalho tem mais de 60 anos já, tem muitas usinas. Quando chegou lá, assim, eu lembro que assim, fazia mais de 15 anos que o órgão ambiental não licenciava uma grande usina hidrelétrica. Vocês verem a dificuldade, né, que a gente foi encontrando ali, né? E daí eu vivi isso, sabe, Aaron? Eu coordenei essa implantação, a gente contratou muitas empresas de consultoria para executar os programas ambientais, e eu era essa ponte entre a empresa e o órgão ambiental. Então eu fazia justamente esse papel aí, que é de controlar os prazos, os relatórios, defesas técnicas, reuniões, né, solicitar licença, condicionantes, enfim, tudo o que a gente vai acabar mencionando aqui hoje, esse era o meu papel, assim, coordenando equipes, né? Daí, depois de lá, Sim. 2017, eu voltei, né? Ainda continuei trabalhando na coordenação da implantação, assim, desse empreendimento, né? Mas ele já estava já bem estabilizado, já estava com o reservatório cheio, já estava praticamente pronto para começar a operar, e eu podia fazer isso mais à distância. Daí eu falei, meu, é muita informação que eu tenho, tipo, eu gosto desse negócio de falar, de dar palestra, de dar aula. Aí que surgiu essa ideia do projeto Formação Ambiental, um projeto pessoal, onde eu dou cursos, dou aulas, né? Hoje em dia eu tô tô no YouTube, né? No Instagram, Facebook, nas principais redes, e faço aí, tem um curso online que eu gravei já, está formatado, e de tempos em tempos eu abro uma turma, né? Não é um curso que fica lá aberto para quem quiser comprar a qualquer hora, porque eu dou uma certa mentoria, né? Um apoio, assim, então não é bem assim, tipo, né, só um curso que você vai lá e compra, né? É um curso onde você vai ser formado mesmo, né? Para trabalhar com o licenciamento ambiental, tá? Sim. Então, assim, esse é o projeto Formação Ambiental, tá? Assim, resumindo, capacitação dos profissionais da área ambiental, sobretudo na área de licenciamento ambiental. Beleza? Maravilha. Show de Show. bola. Legal. Muita informação para compartilhar aí com o pessoal, Iara. Bastante, é. Achei legal dessa experiência que tu contou ali, né, de ter ido para a Amazônia lá e não sei se em alguns momentos ajudar a ensinar o órgão ambiental a entender o que ele tinha que fazer, né? Pois é um aprendizado mútuo, sabe? Assim, a gente aprendeu muito, né? Porque, de fato, a gente tem um outro ecossistema, uma outra comunidade, outra sociedade lá, com outros tipos de intervenções. Então, assim, a gente aprendeu bastante também, mas era uma mão dupla, sabe? A gente conseguiu também ensinar ali, assim, tipo, trocar muito com o órgão de como que a gente entendia que a coisa devia ser feita. Aliás, eu já Aham. queria fazer um gancho aí, Aira, que assim é uma dica que eu dou para quem trabalha com licenciamento ambiental ou para quem quer trabalhar com licenciamento ambiental, que muita gente acha que o licenciamento ambiental é um processo meio estanque, assim, cara crachá, sabe? Você vai lá e tipo atende o que o órgão falou e daí protocola o que o órgão pediu, né? Daí protocola, espera, tal.
E não é bem assim, não é bem assim. Por quê? Porque ele é dinâmico, né? O órgão ambiental pode fazer qualquer solicitação, mas você, como empreendedor, tem o direito também de recusar no sentido de questionar tecnicamente se aquela solicitação ela é plausível ou não, né? Então, isso é muito importante saber, porque muitas vezes o órgão ambiental ele está lá, né, num mundo de outros processos, ele faz solicitações e alguma outra ela não é muito coerente, não é muito cabível, cabe sim questionamento, cabe sim essa discussão com o órgão, né, onde você fala, olha, entendemos que este ponto aqui, essa condicionante, ela não se aplica por causa disso, daí vem todo o embasamento técnico que você tem que trazer junto, né. Eu lembro lá de uma condicionante que a gente tinha na nossa usina, que falava assim, determinada época do ano não poderia fechar as comportas para encher o reservatório, por causa do período de seca e o outro período por causa da piracema, né? E a gente tinha uma janela muito pequena para poder encher o reservatório lá, sabe? Então, assim, a gente fez uma análise técnica, fez um parecer técnico e justificou, por A mais B, que não fazia sentido aquela restrição. E depois de analisar, o órgão ambiental acatou a nossa solicitação e a gente passou a poder fazer o enchimento em qualquer época do ano. Então, vocês vejam, né? Ele é dinâmico, né, o processo de licenciamento ambiental. Isso é interessante mencionar. Tá? Legal. É legal, às vezes parece que é cumprir o checklist lá de documentos ou fazer os estudos, né? E existe essa conversa, não é uma equação, né? Que a gente falou, Exatamente. né? Não é uma equação exata ali, né? Mas legal que já começou a falar isso, porque já vem mais ou menos na minha, assim, na linha de raciocínio que eu estou pensando, já sabendo que o negócio não é assim tão prescritivo, né? Que o processo de licenciamento ambiental, né? Existe, até porque se trata do meio ambiente, né? O meio ambiente não é um negócio tão das ciências exatas, assim, digamos, né? Mas, Exato. Não, e outra, eu lembrei de mais mas uma coisa. Assim como tem condicionantes, solicitações que podem deixar de existir, também novas solicitações de condicionantes podem vir a surgir ao longo do processo, tá? No meio do caminho, você pode estar sujeito a executar algumas atividades que não estavam previstas na fase de estudos, no início do processo, porque tudo isso é dinâmico, né? Às vezes os problemas, os impactos ambientais, eles começam a ocorrer depois de determinado gatilho, depois de determinado evento. Então, a partir dali, o órgão ambiental pode impor novas solicitações, sim. Tá? Isso cabe a ele, faz parte do papel dele fazer esse papel aí de polícia, né, de fiscalização. Tá? Entendi. Que isso que tu falou é legal, já põe isso no mindset, assim, né? A gente já sabe que não é tão regradinho assim. Mas, que nem tu comentou, tu teve a tua tarefa de ir lá para a Amazônia e fazer a coordenação do processo de licenciamento ambiental. Nesse momento, assim, o que tu pensou por primeiro que tu tinha que fazer? Ou quais são as coisas mais básicas que teria que ser feitas, assim? Vou começar a jogar esse jogo aí agora, de ter que coordenar, beleza. Tá, eu começo por onde? Vou para a direita ou vou para a esquerda, bicho? Por onde eu começo? Boa pergunta. Olha, e nesse aspecto, Aaron, assim, a gente tem que entender muito bem em que momento do processo de licenciamento que aquele empreendimento se encontra, tá? Então, para isso, já é bom ter um bom panorama de conhecer as etapas, né? Eu gosto de dividir, assim, resumidamente, as etapas de um processo de licenciamento ambiental em 3 fases. Quer dizer, tem a fase de estudos ambientais, né? Daí tem a fase de licenças e daí tem a fase de monitoramento, tá? Então, nessa fase de estudos, que é onde é feito, por exemplo, para obras grandes, é feito um EIA-RIMA, né? Que é o estudo de impacto ambiental e o seu relatório. Já para um empreendimento de menor porte, a gente tem uma coisa muito parecida com a EIA-RIMA, mas que se chama RAS, é o Relatório Ambiental Simplificado, né? E para uma coisa menor ainda, seria o Relatório de Controle Ambiental. Então, esses 3 siglas, esses 3 estudos, né? Relatório de Controle Ambiental, Relatório Ambiental Simplificado e EIA, eles ocorrem na fase inicial lá, né? No começo. Quando eu fui para lá, já estava na fase de licenças.
né? Então já tinha toda uma série histórica de estudo, já que já tinha sido feito, que eu não tinha me envolvido. Aí depois que o órgão ambiental analisou esse EIA-RIMA, ele foi lá e emitiu a primeira licença e falou, ó, esse empreendimento é viável, ele pode ser implantado, mas não autoriza nada, né? A ELP é só a primeira licença ali que vai dizer assim, olha, ele é ambientalmente viável. Daí, no caso de usinas, de leilão, de setor elétrico, quem chama isso é o governo federal pelo Ministério de Minas e Energia, né? Então ele vai lá, uma vez que o órgão ambiental emitiu essa primeira licença, ele pega essa licença e abre o leilão. Daí as empresas concorrem para ver quem que vai construir, né? No caso é um leilão invertido, né? Inverso, porque não é quem dá mais, é quem dá menos. Quer dizer, quem dá o menor preço da tarifa que vai ser comercializada lá na frente quando o empreendimento estiver pronto, né? Aí a empresa tem que fazer os cálculos e dizer assim, olha, eu vou vender essa energia a tantos reais o quilowatt-hora. Daí quem der menos ganha. No caso a gente ganhou, aí a gente elaborou o PBA, que é o Projeto Básico Ambiental, que foi aí que eu trabalhei com isso, né? Mas em tese o PBA também já estava elaborado. Aí o órgão ambiental analisou o PBA tal, e emitiu a licença de instalação, que é a primeira, que é aquela que pode começar a construir, pode começar a escavar, pode começar a fazer tudo daí, né? E eu entrei nessa fase. Daí, agora volta para a pergunta. Tá, e aí, o que você vai fazer por primeiro, né? O que você vai fazer por primeiro? Sim. Eu vou conhecer um pouco desse histórico. Eu vou ter que dar uma olhada do que já foi estudado, do que já foi apresentado, quais são os documentos que compõem esse processo que eu estou começando a trabalhar, né? Porque é muito comum a gente ser questionado, né, as obras, os empreendimentos, por questões do passado, tá? Então, assim, você veja, a gente não foi a gente que fez o EIA-RIMA, mas, de certa forma, a gente pegou um empreendimento que a gente acabou assumindo todo o estudo dele como verdadeiro, né? Então, você acaba tendo que conhecer esse passado, né? E ali eu comecei a ver, ó, a primeira coisa que eu fui fazer, e essa é uma das dicas que eu dou para quem estiver assistindo aí, para todo mundo, eu sempre falo isso, vai no órgão ambiental. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia não dá mais para ir no órgão ambiental por causa da pandemia, né? Mas, assim, tem que falar com o órgão ambiental, você tem que se apresentar, você tem que mostrar a cara, você tem que dizer, olá, eu sou o coordenador, eu sou o responsável, eu sou a ponte, eu sou a fonte, né, o contato para esse empreendimento. Eu gostaria de entender como que este órgão trabalha, de que forma que vocês atuam, como que vocês desejam que o monitoramento, que o acompanhamento seja executado, né? Porque tem coisas que não está escrito, você tem que combinar com o órgão ali. Aí você vai ver assim, olha, eu quero que vocês executem, né, esse projeto aqui e me reportem em relatórios mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais, anuais, enfim. Aí você vai, beleza, registra numa ata de reunião, a ata vai para o sistema, né? Eles registram ela vai para o processo, vamos chamar assim, e aquilo passa a ser agora o próximo passo. Você tem um período de tanto em tempo para emitir um relatório. Então, algumas coisas você tem que ir lá no órgão, você tem que ligar, você tem que mandar e-mail, você tem que ter contato com ele, porque ele é a pessoa, assim, a instituição que vai dar o norte para você, para diretrizes, né? Olha, você agora, nessa fase, agora você vai ter que fazer isso. Então, vai alinhando sempre com o órgão. Não deixe de falar com o órgão ambiental. Isso é muito, muito importante, tá? Esse contato próximo. Sim, o primeiro passo é mostrar as caras no órgão, né? Legal, se mostrar que está lá, né? E aí, que nem tu comentou ali, até sair a licença de instalação, né? Que é a primeira ali, né? A segunda, a LP, a primeira, né? Já tinha, daí saiu a licença de instalação, aí eu entrei nesse momento, Aira. Eu entrei quando a licença estava emitida e a gente precisava implantar todo o projeto básico ambiental. Então, era mão na massa, era pegar, contratar a empresa para fazer monitoramento, Aí, enfim, daí tem pano para manga aqui para a gente falar a noite inteira, mas assim, foi um projeto bem grande e eu aprendi muito nesse relacionamento com o órgão ambiental. E ali nessa licença de instalação, por exemplo, o que eu gosto de saber às vezes,
e me conforta, principalmente quando fala de empreendedorismo, né? A gente é aqui de Blumenau, de Santa Catarina, a gente está até na nossa associação de software aqui organizando um evento que vai falar dos fracassos, né? De quem busca, quem está nessa empreitada aí de empreender. E, por exemplo, ali na licença de instalação, por exemplo, que tipo de problema que pode encontrar, ou que de repente tu encontrou naquele caso, assim, ou que tipo de problema pode encontrar, ou o que fazer para mitigar, para diminuir a possibilidade de sustos ou de desencontros, né, que venham a Sim, sim, sim. acontecer. Olha, eu diria que assim, que tipos de problemas ou de dificuldades, né, que podem surgir, É, né? A primeira que eu colocaria assim como assim primordial é você perder prazo, né? Se você perder prazo de condicionante, pelo amor de Deus, né? Fuja, porque daí você está sujeito às sanções administrativas, penais e até mesmo criminais, né? Pode ter uma aham, licença suspensa, uma licença cassada, enfim. Esse tem que ser um mantra, assim, ó, atenda o prazo. Tem condicionante que não tem prazo, tá? Daí você tem que ficar no teu radar, porque de alguma forma você tem que relatar se está sendo executado ou sim, não. Mas aquelas que têm prazo, entra no sistema ali, igual vocês têm, né, na MBCs, registra isso, coloca disparos de alertas com prazos, né, para você poder atender esse prazo. Então, eu diria assim, que tipo de problema pode acontecer? Essa perder o prazo é assim um dos principais problemas, né, que teria aham, na gestão aí de um processo de licenciamento ambiental. Uma outra coisa que é importante falar, que assim, num processo de licenciamento ambiental, você não está envolvido só com o órgão ambiental, tá? Você está envolvido também com outros órgãos que são chamados órgãos intervenientes. Quer dizer, de alguma forma, outras instituições têm alguma intervenção que devem dar alguma consulta, algum parecer para o processo de licenciamento ambiental. Então, que tipos de órgãos intervenientes que a gente tem? Né? Vamos lá, para o patrimônio cultural, seria o IFAM, para a questão indígena, FUNAI, para a questão de unidades de conservação, ICMBio, né? Para transporte, ANT, para mineração, minérios, né? A ANM, Agência Nacional de Mineração. Então, tudo isso daí deve ser conduzido pelo o órgão ambiental, ele é o centralizador das informações, mas você não pode perder de vista que tem outros assuntos que também devem ser reportados e acompanhados pelos esses outros órgãos intervenientes. Muito comum você ter que tratar com um órgão interveniente, mas essa tratativa você pega uma cópia e informa o órgão ambiental, olha, eu estou falando com ele, olha, eu estou reportando para ele, né? Esse processo está caminhando, né? Porque ele precisa às vezes dar o aval se você pode passar para a próxima fase. E aí entra uma outra dica e até pode ser em alguns casos problemas, que é o que eu chamo assim de conhecer as etapas, né? Que é o que eu chamo de rito processual. Cara, Iron, conhecer o rito processual é a base da base da base de um processo de licenciamento ambiental. Tá? E o que é o rito processual? Né? Vamos imaginar que ele tem assim um caminho. Tá? O licenciamento ambiental é um procedimento. Né? Ele não é só um ato, né? Não é só a licença. Ele é um procedimento, ele tem várias fases, várias etapas. E sim, seguir essas etapas é seguir o rito processual. O processo tem um rito. Depois disso, pode fazer isso? Pode. Depois disso, pode fazer isso? Daí pode. Ah, mas eu quero fazer isso aqui lá na frente. Se você fizer e não tiver feito do meio, está sujeito à penalidade, à multa, à cassação. Então, assim, prazo e rito processual, eu diria que são assim as principais coisas que eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, para prestarem muita atenção. E é interessante falar que cada empreendimento, cada atividade tem o seu rito, sabe? Cada órgão tem o seu rito também, isso dificulta um pouco, porque às vezes você está acostumado com o órgão ambiental, mas daí você vai lá por IFAM, o rito é um pouquinho diferente, né? Então você tem que sim. ter esse conhecimento também do todo. Mas assim, cada fase, né, que você vai avançando, ela te permite ir para a próxima fase, né? Desde que você tenha um aval formal do órgão ambiental. Então é muito importante isso, tá? Muito importante mesmo.
Sim, entendi, legal. É, o que tu comentou Legal. ali, né, deixa a gente muito feliz assim, né? Porque tu comentou dos controles e a Isso. necessidade de cumprir, principalmente as condicionantes ali, tem, dependendo da área, que nem tu comentou, são muitas, Uhum. né? Algumas realmente tu tem que, não, tu não precisa reportar, né? Mas tu tem que colocar lá no relatório, no relatório, Isso. enfim, né? Exato. E, E olha, eu estava só e- comentando assim que para o mais simples, tipo assim, eu quero solicitar o corte de uma árvore. Tem um rito hum, processual para isso. Eu quero construir uma usina hidrelétrica. Tem um rito processual para isso. Para cada atividade que você quer licenciar, para cada empreendimento, tem um rito processual. Então, é importante sim, conhecer, tá? E cada órgão pode ter uma tratativa um pouquinho diferente. Existe assim, em geral, um rito processual padrão que a gente entende, mas cada órgão pode ter algumas particularidades. Então, tem que conversar com o sim. órgão para entender se você está atendendo esse rito, tá? Ah, é isso que tu falou também despertou, acho que uma dúvida e algo que a gente pode conversar aí nesse processo Aham. de coordenação. É quando no começo tu saber para qual órgão tu tem que ir, não é verdade? Exato, É, exato. como tu, Em como tese, tu ia Aira, falar? isso daí ele é assim, ó, em tese, você tem o órgão ambiental sempre como centralizador, tá? Na maioria dos casos, isso é assim, é o mais comum, o órgão ambiental até diz para quem que você deve pedir as consultas, tá? Ah, Então ele vai lá e emite um termo de referência ou ele emite um parecer técnico e fala, olha, solicitar a anuência do órgão tal, solicitar a anuência do órgão tal. Mas aí que entra a questão. Você tem que conhecer isso, esses processos, porque às vezes ele não pede. E a obrigação tua também de saber que deveria ter pedido, tá? Então tem que tomar bastante uhum, cuidado com isso. Um dos problemas muito comuns comuns não, mas sim, que eu já vi acontecer é o seguinte, Aira. Na maioria dos empreendimentos, né, assim, de licenciamento ambiental, tem corte de vegetação, tá? Tem supressão da vegetação. O órgão ambiental vai lá e solicita a documentação, né? Só que existe uma instrução normativa do IBAMA, né, que é a 9 de 2000 e... fugiu agora 12, agora não me lembro agora o ano. É uma instrução normativa que fala para toda o bioma Mata Atlântica, né? Se passar de 50 hectares, o IBAMA tem que dar anuência para essa supressão da vegetação, tá? Então, quem uhum. pede essa anuência é o órgão ambiental. E às vezes o órgão ambiental não pede. E às vezes o empreendedor também não alerta e também não faz as coisas para ele pedir. E daí, se lá na frente, Ministério Público, sociedade civil organizada, podem questionar que não foi seguido o rito processual, que deveria ter sido consultado o IBAMA para dar anuência da supressão da vegetação. Então, assim, já Sim, vi e dá problema isso, hein? Dá muito problema. É um pepino para a obra isso. Para tudo, porque daí, né? Imagine, já começou a cortar e um dos órgãos intervenientes não deu a sua anuência. Ixi, perdeu, já começam os problemas e aí vai. Então é importante, né, num sistema, por exemplo, como o da MBCIS, ter mapeado, né, quais são os órgãos também, até são sugestões que a gente vai conversando e vai talvez melhorando, né? Porque em tese a gente está tratando com órgão ambiental, mas por que não pensar, às vezes, num sistema que possa também agregar outras informações de outros órgãos, nem que seja só para você ter o controle disso, né? sim, é. Saber lá, que nem tu falou, isso está atrelado aos condicionantes, por exemplo, né? Tu tem Aham, que ir para um lado ou para o outro, né? Saber para aham, qual lado você tem que ir, né? uhum. Maravilha. Legal, e realmente essa experiência prática tua é que traz bastante sentido, assim, porque, por exemplo, ali, né, saber para qual órgão ir, para uma resolução que a gente comentou que existe ali, que o IBAMA tem que intervir, né? Então, É. são bastante aspectos, assim, que, de um ponto de vista meu, parece que são soltos, né, Joaquim? E, às Sim, sim, vezes, tem que conhecer mesmo. Se você não tem muita experiência, né, e se taca, assim, pode incorrer em erros aí, né? Por isso que é sempre bom. É até uma outra dica que eu daria, assim, né? Se você está começando nisso, vá atrás de pessoas que já fizeram, de pessoas que têm uma certa experiência, peça opinião, né? E sempre peça a opinião do órgão ambiental para ver se aquilo tá correto, tá?
Isso é bem importante mesmo, porque pode passar batido. Às vezes é tanta informação que alguma outra pode passar batido, tá? E até Sim. eu queria dar mais uma dica aqui, Aaron, assim, que eu vi isso na prática, sabe? Mas quando você for falar com o órgão ambiental, cara, tem que ser humilde, sabe? Tem que entrar assim e falar, olha, eu não sei como é que faz. Você pode até saber tudo, mas peça a opinião dele, converse na linha de que você está lá para fazer um trabalho em conjunto com ele, né? Isso daí faz toda a Uhum. diferença, Laira. O órgão ambiental ele tem que ser visto pelo empreendedor como um parceiro, sabe? Ele tem que ser visto assim como uma pessoa que está lá só dando aval para aquilo que está fazendo, né? Se você chega com uma certa arrogância e fala, não, aqui a gente sabe como é que faz aqui, pô, vocês não sabem nada, cara, você só vai travando, travando, e o que, que vai acontecer? O órgão ambiental, eles têm muitos processos, eles analisam muitos Uhum. processos, né? E o que, que acontece? Eles trabalham numa ordem de prioridade, às vezes de chegada, mas às vezes tipo assim, eles levam em conta o empreendimento e o empreendedor, de como que eles estão tratando. Então, às vezes, eles não dão muita atenção para aquele que está começando a causar problemas, né? Existem também Aham. interferências políticas, tá? Muitas vezes os processos são pulados, né, de fila ali, quando o empreendedor ali tem uma certa influência e daí vem de cima para baixo do órgão. Isso acontece também, Sim. tá? Mas assim, Ba- eu diria para sempre, sempre chegar na humildade. Considere que você está sempre aprendendo. O processo de licenciamento ambiental é um Sim. processo de aprendizagem para todo mundo, para o órgão ambiental, para o empreendedor, tá? Aham. Legal. A gente ainda segue nessa linha de como começar a coordenar o processo, né? E aí vem, às Sim. vezes, uma pergunta que bastante eu vejo, às vezes, do lado do próprio empreendedor. Em conversas informais, assim, de quem precisa licenciar. Eu acho que podia falar um pouquinho disso, assim, porque às vezes Sim. parece que só quando é uma obra estratosférica, quando é uma hidrelétrica, assim, que a gente vem na nossa cabeça que é algo, meu Deus do céu, Uhum. né, gigante e que precisa de licença ambiental, assim. Até falando Uhum. do ponto de vista do empreendedor e do consultor também que está vendo a gente aqui, né? Quem Uhum. precisa licenciar, assim, ou como descobrir se precisa ou se não precisa? Legal. Bom, para isso, nós temos uma lei, eu vou citar ela aqui, que assim, tem que conhecer, quem for trabalhar com isso tem que dar uma passada de olho, tem que botar ali na gaveta da cabeceira da cama ali, né? Que é a Política Nacional de Meio Ambiente, né, a Lei 6938 de 81, tá? Na verdade, é ali que começa a história, assim, propriamente dita, do licenciamento ambiental federal no nosso país, tá? E é lá no Uhum. artigo 10º da lei, que fala que, assim, eu até trouxe ela aqui também, assim, mas ele fala assim, tudo que você... Eu não vou ler aqui porque a ideia é explicar, assim, para o pessoal entender, assim. Então, tipo, Manda tudo bala. que usa algum tipo de recurso natural, usou algum tipo de recurso natural, está sujeito a licenciamento. Causou algum tipo de degradação ou poluição ambiental, está sujeito a licenciamento. Tá? Então, essas três coisas. Recurso natural, poluição ou degradação, porque poluição e degradação elas se misturam muitas vezes na legislação, mas assim, tem que Uhum. levar isso em consideração. Ela está sujeito a processo de licenciamento. Mas vamos lá, todos mesmo, alguns deles, Iron, eles têm a possibilidade de serem dispensados. Isso sim. Mas você tem Uhum. que pedir. Você tem que pedir a dispensa. Você não pode simplesmente. Ah, eu acho que esse daqui nem é um impacto tão grande, eu vou fazer assim mesmo. Não é esse o raciocínio. O raciocínio é: ficou em dúvida? Pergunta para o órgão. O órgão vai Sim. dizer para você qual é o porte, qual é o tamanho, onde fica, tal. Ah, não, esse daqui realmente se enquadra. Em alguns órgãos, em alguns sites de órgãos ambientais estaduais, tem essa possibilidade de você pesquisar lá e eles trazem uma lista de quais são os empreendimentos dispensados de licenciamento. Mas volto a frisar, mesmo que você esteja dispensado, você tem que ter a consulta e a resposta do órgão formal que você está dispensado.
tá? Entendi. Para ter dispensa tem que estar dispensado, né? Tem que ter isso Tem, registrado, né? tem, tem que sim, Legal. tá? E Sim. assim, vamos dizer assim, tudo que você vai fazer alguma alteração que vai causar algum tipo de impacto, né? O corte de uma árvore, já pronto, já configurou em algum tipo de impacto ambiental, já configura uma necessidade de, né? Tem alguns casos nas leis assim que falam assim, espécies exóticas, né? Espécies exóticas invasoras, tudo isso tem que estar bem enquadrado assim, e às vezes Aham. eles até, desculpe, para alguns casos específicos, eles falam que daí não precisa nem da consulta. Mas assim, Aham. para todo mundo entender, tudo precisa licenciar que usa recurso natural, que causa algum tipo de impacto, que causa alguma degradação, e se não, se você mesmo está na dúvida, pergunte para o órgão, porque talvez você possa se enquadrar na Nossa. dispensa, mas você tem que ter a dispensa. Legal, pô, muito esclarecedor aí. E é curioso, assim, né? Porque se a gente for pensar em uso de água, poluição é muita coisa, né? É, Vamos pensar o é um seguinte, ó, você deu um oceano. exemplo aí, ó. Eu quero captar uma água, eu quero fazer uma captação de água para, para alguma coisa, né? Pô, não vai causar nenhum impacto, né? Eu só vou colocar uma Sim, bomba ali. Opa, mas espera aí, eu estou usando um recurso natural. Então, cabe sim. licenciamento. Pois Então é. você tem que pedir a outorga do uso do recurso hídrico, né? Então você vê, qualquer Sim. coisa que você vai analisando, pega esses três e vê. Está usando, não está usando? Usina eólica, meu, super bom, né? Não causa impacto e tal. Está utilizando sim recurso, causa impacto? Causa, tem impacto, né, em avifauna, né? A fauna aí que Sim. causa, né, alguns choques ali, tem morte de aves, né, nas pás das aerogeradores, né? Está usando o vento ali, né, o ar ali como um recurso ali, enfim, cabe licenciamento. Vai precisar abrir uma área para a base daquele aerogerador, vai precisar fazer um corte da vegetação, pronto, já cabe licenciamento, tá? Legal. Pô, legal, bem esclarecedor aí. Legal. E então a gente já sabe o norte de onde ir para saber se precisa ou não licenciar. Se não precisar, eu posso ter a dispensa ainda, né? Então isso Aham, é bem legal para o começo do negócio aí, né? isso. E até esses Eu tempos a lembrei de gente uma coisa. Eu lembrei de uma coisa. Tá, e beleza, eu acho que precisa. Mas aonde que eu vou, Aira? Aonde que eu vou, né? Eu vou para o órgão ambiental do município, eu vou para o estado, eu vou para o IBAMA, para quem que eu isso. pergunto, né? Porque hoje nós temos essa divisão, né? Licenciamentos, processos de licenciamento ambiental podem ser conduzidos pelo IBAMA na esfera federal, pelos estados, secretarias estaduais de meio ambiente, pelos, né, nível estadual, e pelas secretarias municipais de meio ambiente nos municípios. Tá, aí tem algumas regrinhas aí, né? A dúvida podem consultar a Lei Complementar 140 de 2011, ela é um grande marco para o licenciamento ambiental, ela dita as regras de quem faz o que nessas três esferas. Aí, beleza. Dá um exemplo. O empreendimento pegou dois estados, né? Não tem como um dos estados licenciar o outro, então pegou dois estados, IBAMA, né? Pegou grandes impactos, né? Pegar o exemplo de Belo Monte, né? Belo Monte está inteiramente dentro do Pará. Só que a magnitude daquele empreendimento puxou o licenciamento para o IBAMA, né? Pega estados, pega dois municípios, então vai para o estado, né? E por aí vai. Tem algumas regrinhas, né? Mas em linhas gerais, se você não souber aonde pesquisar, vá no órgão ambiental estadual, tá? Porque 85%, mais de 80% dos processos de licenciamento ambiental do país são licenciados pelos estados. Entendi. Tá? Então, na dúvida, faça um e-mail, manda um questionamento para o órgão ambiental do estado e pergunte, ó, meu caso é esse, eu tenho empreendimento nesse município e tal, e eu gostaria de saber quais são os processos, quais são os documentos que eu devo apresentar. Aí ele vai analisar e vai falar, olha, diante disso daqui, vai ter que apresentar esses documentos. Ou não, diante dessas informações que você passou, você deve licenciar no município ou no IBAMA. Então, na dúvida, vá no estado, tá? Eu acho legal dessa dúvida aquilo que tu falou antes. Perguntar antes, conversar antes, se apresentar antes, né? Porque já vi de casos de que foi na esfera errada, né? E aí, meu, Sim, imagina como isso é oneroso, né? Para todo o processo, assim, né? sim, sim, sim. É.
Daí a gente, beleza, tá bem esclarecedor nesse caminho de como começar essa brincadeira, né? E aí, eu queria dizendo antes é que a gente no blog até postou uma notícia dos impactos nas empresas que não possuem licença ambiental. E o que assim, se não tem licença ambiental, Joaquim, o que pode acontecer? Alguns exemplos do que pode acontecer com a empresa e o que pode ser feito assim em termos práticos, assim, de repente, se tu pode falar alguma coisa nesse sentido. Posso. Isso é muito importante porque isso vem mudando de um tempo para cá. A mentalidade dos empreendedores, dos empresários, né, da sociedade como um todo, ela vem mudando, né? Porque nós tínhamos lá, antes da década de 80, muitos empreendimentos que foram construídos sem licenciamento ambiental porque não era exigido, né? Aham. E de lá para cá começou, né, em 1981 com a Política Nacional, em 86 com a primeira resolução do CONAMA, em 97 com uma outra resolução importantíssima do CONAMA, né? E de lá para cá também nós temos aí em 98 um marco importante nas questões ambientais, que é a Lei de Crimes Ambientais, tá? Então tá lá, é bem claro lá que se você construir, se você fizer qualquer atividade sem licença, você vai ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais, sujeito a multas, sujeito a penalidades, né? Não tem como você não pensar nisso, tá? Tem uma atuação muito forte do Ministério Público em todos os estados, Ministério Público Federal e Ministério Público estaduais, para fazer cumprir essa obrigação de ter que licenciar, tá? Então, se uma empresa não tem lá uma licença, mas ela está operando, ela está correndo sério risco. Ah, não, mas eu fiz a minha obra lá na década de 70, né? Eu não tinha tal. Ok, mas uma hora você pode chegar no órgão ambiental, você talvez deva fazer isso para se adequar e a passar a ter um controle, porque você usa recurso natural, você pode causar um impacto, né? Então você está sujeito à legislação, sim. Tá? Isso é o maior risco. Sim. É multa, é penalidade, enfim, é bem pesado, assim, sabe? É bem pesado. E não são baratas Sim. as multas. Não, não são brincadeira. Tem lá no nosso blog alguns valorizinhos desses, né? E eu Bem barato, pessoalmente bem acho caro. justo, né? Porque, assim, no mundo do software, às vezes tu voltar para um tempo atrás é muito simples. Em alguns, quando tu está Uhum. preparado com infraestrutura para isso, é muito simples. Tu voltar um dia atrás, voltar um mês atrás, ou até um ano atrás na história do uso de um software agora da natureza, né? Do meio ambiente, do Sim, ambiente, não é tão simples, né? Então, realmente, tu te precaver aquilo aconteça sempre é bom, mas na natureza não dá para voltar tão rápido, para dar um Ctrl Z não é tão simples, né? não dá, não dá. Tem mais uma coisa, Ana, que eu lembrei aqui, que está na lei de crimes ambientais. Quer dizer, você tem que construir com licença e tal. E se você também omitir informação ao órgão ambiental, você também está sujeito a um crime ambiental. Tá? A omissão de informação, não informar o órgão, né, determinadas atividades que precisariam ser licenciadas, também está sujeito a crime, a criminalização, no caso, crime ambiental. Tá? Então é bem grave, assim, tá? Ah, será que eu vou precisar? Eu tenho um empreendimento, está funcionando, e eu tenho licença. Eu vou ter que fazer uma adequação, eu vou ter que fazer uma melhoria, vou ter que mudar, né? Eu vou Sim, precisar licenciar? Tem, na legislação, tem licenças específicas para isso, para você pedir. Ela é mais simples, tá? Mas você tem que pedir sim. Às vezes, você vai lá, pede para o órgão vai falar, não, para isso aí não precisa. Ah, então, por favor, você me mande por escrito para eu ter isso registrado aqui, sim. né? Tem que Aham. ser, tem que ser assim, mas a omissão de informação ao órgão ambiental, se você vai reformar, ampliar alguma coisa e não informou o órgão, pode ser enquadrado na lei de crimes ambientais também. Sim. Então, se eu vou modificar o meu empreendimento, colocar alguma coisa nova lá, existe um processo específico para isso que eu tenho que me atentar e tenho que me preocupar. Isso. E se não existe, o órgão ambiental vai falar para você que não existe e que vai pode fazer sem a licença. Mas volta a falar, Sim. tenha
a formalização do órgão de que não precisa, tá? Sim. Legal, maravilha. A gente começa a entrar aí na nossa reta final da live aí, né? Sim, falta E 10 minutos, né? temos os 10 minutos aí, mas já começar a pensar assim, né, num contexto geral aí, né, de dificuldades e de erros que a gente pode encontrar nisso, né? E um pouco daquilo que nem tu falou lá, né, de cumprir os prazos das condicionantes, o quão é importante ir para o digital agora, o que um software de Sim, gestão, né, trazendo para o meu lado, assim, de como que eu posso te dar esse suporte para evitar esses erros, e às vezes não é nem tão erro, às vezes é um esquecimento, às vezes, que tu está tão confiante na tua aham, memória, ou no teu controle, que acaba passando. E eu sempre digo sim, para quem está na nossa base hoje, quem usa o Ambicis, você, gestor ambiental, consultor ambiental, trabalha com licenciamento ambiental, tem que se preocupar com a área ambiental, com o projeto, com os estudos relacionados a isso. O controle e tudo mais você pode delegar a um terceiro, né, a um software, alguma coisa assim. Porque pensar em sim, controlar lá a quantidade de condicionantes que tem, né? Tu comentou em mensal, bimestral, semestral, anual, bianual, é muita coisa que você tem que fazer e agora mais para o final da tua conversa, tu falou dos impactos que isso pode ter de não cumprir uma, às vezes, lá daquele exatamente. meio todo ali. E aí, Isso, automatizar essas tarefas, né? Vai te dar essa segurança, essa garantia. E, e conseguir melhorar todo o processo como um todo, né? sim. É, Então, você me perguntou, né, ali, quais são os principais erros no processo de licenciamento ambiental, né? é Eu elenquei alguns aqui. Então, vamos lá. Primeiro erro né, que massa. as pessoas podem cometer num processo de licenciamento ambiental: perder prazo, tá? Sim, Segundo lugar, perder prazo. E terceiro, perder prazo. E os três. Quarto, não seguir o rito, tá? Não seguir o rito ambiental é um grande erro. Omitir informação é um grande erro, porque existe isso. O órgão ambiental vai lá tal, e pede coisa, você não tenho, não faz. Não. Omitir é um grande erro, porque se vier à tona vai ser muito pior. Não atender a solicitação do órgão. O órgão ambiental solicita coisas nas vistorias, solicita coisas por e-mail, solicita coisa por telefone, muitas coisas, né? Às vezes, se não atender o órgão ambiental, é um grande erro, tá? Não acompanhar o órgão ambiental numa vistoria, não pode acontecer isso. Você que é o dono do empreendimento, do processo de licenciamento ambiental, tem que estar assim de olho em tudo que o órgão ambiental está fazendo quando ele vai fazer uma vistoria, né? Prometer e não cumprir, não, eu vou te mandar o relatório, aí não manda, né? E por fim, que eu acho que cabe muito ao projeto aí da AMBC também, perder documentação, gestão documental, sim, sabe? Esse é um grande sim, erro, Aaron, um grande erro. Perder documentação, não fazer a gestão documental, porque um processo de licenciamento ambiental ele envolve um volume muito grande, né? Pode ser um empreendimento pequeno, médio, grande, mas sim, em geral, são vários documentos que precisam ser registrados, guardados, protocolados, tem que ter uma base, tem que ter uma organização disso, sabe? Então é muito sim. importante isso daí, tá? Eu acho que É, vai um pouco de encontro aí do que a gente vem conversando. sim, é isso que tu falou, eu percebo assim na nossa base aí, né? A gente já tá, hoje o software está com 4 anos de idade já, tem clientes Uhum. em todas as regiões do Brasil. E daquilo que tu falou, o primeiro, o segundo e o terceiro é a nossa estatística aqui também, né? Mas vem muito próximo ali a gestão de documentos, cara. É um negócio que realmente é bem delicado, assim, organizar os documentos, centralizar os documentos e conseguir encontrar os documentos, às vezes, né, Joaquim? Tu Meu saber Deus do onde céu. ele está. Cara, eu às vezes respondo, até hoje eu respondo questões que aconteceram em 2013, 2014. E para achar o Ah, sim. relatório e a resposta, e para. Não, eu estou sendo questionado. Hoje em dia eu recebo questionamentos de assuntos que aconteceram em 2015, 2016. Se eu não tiver uma organização documental disso daí, você não tem como evidenciar que você fez. Você está ferrado. Está ferrado. Ferrado. Sim. Meu, é É. delicado, né? Então, é E isso aí. onde está, né? Onde está Nossa, é essa muito importante. informação? Até no curso meu lá, que no curso online que eu tenho,
eu tenho um módulo específico que eu falo de gestão documental, gestão do tempo, gestão de cronograma, sabe? Isso é Sim. muito importante mesmo, né? E as plataformas como a Ambicise, como outras que tem aí, mas sim, as plataformas elas ajudam muito nessa gestão documental, viu, Aaron? Ajudam mesmo. Porque Eu isso que tu sou falou, sim, uma prova viva disso. que bom, porque tem cliente nosso que usa o WebSys como uma evidência, que nem tu falou, né? O WebSys é uma Sim, tem que prova, às ser, vezes, né? tem que Já, ser, já vi gente tem que que ser. mandou o print do WebSys lá Aham, e tá aqui, eu atendi, foi feito, tá aqui o documento, é. aqui, né? Então isso Ô, é Aaron, legal. eu queria lembrar só uma coisa, ainda tem um pessoal, estamos chegando no finalzinho, eu queria só mandar um recado pro pessoal. Manda, Nos dias 25, 26, 27 de agosto eu vou dar um workshop online e ao vivo sobre licenciamento ambiental, tá? Depois show, você ajuda a divulgar aí também, né? Eu hoje com coloquei um vídeo no certeza. meu Instagram lá já, mas é um workshop ao vivo e online, vai dar 9 horas de carga horária, tá? São 3 horas das 19 às 22 horas e a gente vai falar de tudo isso que a gente falou e muito mais, né? Porque vai dar 9 horas, a gente vai ter mais tempo ainda. Meu Deus. Mas agradeço aí o pessoal, se puder, né, interessar aí, eu estou à disposição Claro. para tirar dúvida aí e tal. Legal, queria dar esse aviso aí pro pessoal. Não, show de bola. Se alguém tiver aqui alguma pergunta também, né? A gente pode aproveitar esses minutinhos aí para responder alguma pergunta também, né? E se ninguém tiver alguma pergunta aí, Joaquim, agradecer a tua participação, né? A Coloquei o gente link está ali, ó, o link do evento ali, ó, tá? Depois, quem quiser, dá uma show. clicada lá. Esse é o link do evento Boa. lá, que já de inscrição já. Mas, Aran, ó, essa foi a nossa primeira live, né? Eu acho que a gente tem bastante papo. Semana que vem, se tudo der certo, a gente agenda mais uma aí para o fim da semana, Sim, quinta ou sexta-feira. Vamos manter uma constância aí, porque tem bastante assunto aí para a gente trazer para o pessoal aí, tá? claro, com certeza. A ideia de hoje era fazer esse guarda-chuva, falar bastante de uma forma geral. E na próxima vamos pegar um caso bem prático aí, dar uma destrinchadinha nele, né? Isso. Para ver o Aliás, o negócio pessoal na pode prática sugerir aí. assunto, tema, né? O pessoal pode sugerir uns temas pra gente aí também, né? Se Com quiser. certeza, com certeza. Com Dificuldades, certeza, as quem dores quiser. aí que o pessoal tá vivendo. Manda no meu Instagram, no teu Instagram, aí nas nossas redes sociais, sugestão de tema, a gente vai aí, revira, né, o tema e a gente dá uma esclarecida sobre esse assunto aí também. É legal a participação de todo mundo, é importante aí, né? Show, show, show. Pô, Aí, agradecemos ó, aí a até. presença de todos aí, ó. Pô, o pessoal de Moçambique aí tá na área aí. Pessoal, né, dando um alô aí Maravilha. pro Pangeia. Pô, legal, valeu. Isso aí, pessoal. A gente está aí para trazer informação, né, Aira, do mercado, de quem está na linha de É, frente aí, sofrendo com as dificuldades, né, de se levar o licenciamento ambiental a sério, né? Eu vou dizer para você que o meu sonho é ver uma plataforma assim parecida com a tua dentro de um órgão ambiental, tá? Para que eles façam sim. essa gestão documental, porque eu já sofri com o órgão ambiental perdendo documento nosso, né? Meu Deus. Demorando para responder porque não encontrava o relatório que você mandou, sabe? Então, assim, eu acho que as tecnologias estão vindo com muita força, alguns órgãos ambientais já estão se adequando a isso e só tende a melhorar. Então, vamos levar essa mensagem para frente aí, que a Bora, ideia é essa, né? bora. Tecnologia para dentro do É, licenciamento. isso aí, bora levar tecnologia e levar conteúdo, né, Joaquim? Vamos nessa aí. Conteúdo. Muito, muito. É isso aí. Bastante conteúdo e tecnologia, cara. Logo, logo o Instagram expulsa a gente aqui da live, né? Vai dar 1 hora aqui. De Tá. 30 Ficou alguma segundos. Joaquim, pergunta não obrigado. Quem está respondida do acompanhando aqui pessoal? também agradeço bastante. Ficou alguma pergunta não respondida do pessoal aí, que eu não acompanhei o chat aí? Não, não, não. Não Tá. ficou, mas se Qualquer alguém coisa? tiver, manda uma mensagem aí pra gente. Isso. Show de bola, show de bola. Maravilha, Valeu, maravilha. rapaziada. Um abraço. Valeu.